Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado a todos vocês que são inscritos aqui no Portal do José. E você que está chegando agora, se inscreva também, você é muito bem-vindo. E vocês que acompanham os nossos vídeos, vocês sabem que eu tento mostrar que é possível a gente imaginar um país diferente desse que nós estamos enxergando hoje. Não é possível que essa gente estranha, essa gente entreguista, essa gente desqualificada, essa gente inclassificável, que essa gente se perpetue no poder. Não há mal que dure para sempre, mas para cessar o mal é necessário que a gente ajude que o mal seja dissipado também, né? Eu acredito muito nisso, é por isso que eu estou aqui. Ontem éramos pouco mais de 50 pessoas aqui no Portal do José, um ano e meio atrás. Já somos quase 200 mil pessoas. É sinal que as nossas falas, pessoas como você, que ajudam outras pessoas também a entenderem o que está acontecendo, a gente tem uma importância muito grande no nosso país. E quando a gente olha para a Bolívia, a gente tem que se inspirar profundamente. É uma história de glória, enquanto nós vivemos aqui no nosso país uma história de vergonha. Eu vou começar, para a gente fazer esse paralelo, eu quero trazer um exemplo absolutamente inspirador que deveria ser mostrado muito pelos meios de comunicação e que um exemplo que não é mostrado, mas eu quero primeiro fazer esse contraponto. Aqui no Brasil a gente continua com um governo que nos envergonha em todos os níveis. Hoje o Paulo Guedes assinou um acordo com as autoridades norte-americanas que foram mandadas por Trump para o Brasil. Ele assinou um acordo onde o Brasil vai financiar com US$ 1 bilhão empresas americanas para exportarem para o Brasil. Esse acordo está sendo levado para os Estados Unidos em momento eleitoral lá, onde Trump, se Deus quiser, vai perder essas eleições. Ele vai apresentar esse acordo como mais uma ação que o governo Trump fez favorável a empresas norte-americanas, ao povo norte-americano, contra os interesses do povo brasileiro, das empresas brasileiras. Então o governo brasileiro, mais uma vez, sendo vassalo dos interesses norte-americanos. A grande interrogação é: Trump perdendo essas eleições, como ficará Bolsonaro, que está ficando cada vez mais órfão internacionalmente, porque onde ele coloca o dedo acontece uma desgraça. Ele apoiou o Macri, Macri caiu em desgraça. Ele apoiou Juan Guaidó, está lá o Maduro até hoje, e Juan Guaidó está absolutamente no ostracismo. Apoiou a Janine, a golpista na Bolívia, ela foi varrida do mapa agora com essas eleições na Bolívia. Se Trump perder as eleições, como ficará o órfão ou o namorado brasileiro, né? Ele que gosta tanto de falar de relações amorosas, né? Pois bem, e o governo brasileiro continua internamente sendo objeto de grande vergonha, porque ontem o presidente da República apresentou um vermífugo como sendo um medicamento eficaz para combater o avanço da Covid-19. Isso sem nenhum tipo de comprovação científica. Muito embora não tenha nenhum estudo gabaritado e reconhecido pelas instituições tradicionais que cuidam desse assunto, esse medicamento foi apresentado e mais, o negócio foi tão feito assim à moda desleixada, para não dizer outra expressão, que eles compraram da internet um gráfico, uma animação fake para mostrar que o vermífugo está fazendo com que o avanço da Covid, onde ele está sendo ministrado, ele recue. E mais ainda nessa unidade ou nessa junção da vergonha nacional com os interesses estrangeiros, era interesse do governo americano que o golpe se perpetuasse lá na Bolívia. E tão logo se deu o golpe na Bolívia, o ministro das Relações Exteriores do Brasil apoiou e reconheceu o governo golpista, dizendo que não houve golpe lá. E mais do que isso, o Ernesto Araújo se reuniu com golpistas semanas antes do golpe ser perpetrado lá. Ele se reuniu com o Camacho, que é um líder ultradireitista lá na Bolívia, que invadiu o palácio depois de Evo Morales, onde ele estava trabalhando, né, e ocupou com a Bíblia na mão, com arma, aquela história toda misturando religião com arma, com política, enfim, um verdadeiro usurpador. Tem algumas imagens dele na internet, vou até disponibilizar para vocês, mas essa aberração, esse golpe, foi considerado uma situação absolutamente comum e legítima pelo ministro das Relações Exteriores nesses moldes aqui. Vamos lá. Bem, não houve nenhuma quebra, não está havendo nenhuma quebra da ordem institucional, constitucional na Bolívia. Houve a renúncia do presidente Evo Morales em consequência da grande movimentação
popular e de praticamente todos os setores da sociedade boliviana contra a tentativa de fraude das eleições, que foi comprovada, que foi... Não teve comprovação de tentativa de fraude alguma. Isso nunca foi evidenciado. Ninguém conseguiu demonstrar isso. Mesmo a OEA, que tinha sugerido que poderia ter havido fraude, ela voltou atrás e agora foi uma das primeiras instituições a reconhecer o que aconteceu na Bolívia. Mas o governo brasileiro, ele tem esse comportamento satélite dos interesses norte-americanos em todas as áreas. Muitas pessoas, inclusive, levantam a hipótese do ministro das Relações Exteriores do Brasil não ser uma pessoa que tenha sanidade diante do que ele diz, diante do seu comportamento, diante da visão de mundo e diante dos prejuízos que o Brasil tem sofrido por conta da ação dessa criatura. Para vocês terem uma ideia das coisas que acontecem ou que aconteceram na Bolívia e como alguns fatos deveriam ser mostrados assim, deveriam ter especiais, o personagem ou as pessoas deveriam estar sendo mostradas para o povo brasileiro, para a humanidade, para a gente ver como uma pessoa sai de uma situação de total destruição e consegue renascer e consegue atingir a glória. Eu vou mostrar para vocês aqui a senhora Patrícia Arce, ela que era prefeita de uma cidade na Bolívia, e quando houve o golpe na Bolívia, os simpatizantes do Camacho, do golpista, do miliciano boliviano, invadiram a prefeitura, retiraram essa mulher do seu trabalho, atiraram pedras na mulher, bateram na mulher, jogaram tintas, rasparam a cabeça, tiraram o sapato dela, enfim. Ela foi humilhada durante 7 quilômetros, obrigada a desfilar, cercado por esses milicianos, até que ela fosse resgatada por policiais. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher ao longo do nosso papo. Primeiro aqui eu vou mostrar cenas que foram gravadas do momento que ela estava sendo atacada, né? Vamos pegar um trechinho. Ela andou 7 quilômetros nessa circunstância, mas altiva, manteve ali a força dela, uma situação absolutamente aterradora, só homens ao seu redor, sendo linchada, humilhada, enfim, a situação dramática. Alguns dias depois, ela foi entrevistada por uma emissora de televisão e ela contou o que aconteceu com ela. Ela está com cabelo louro e você vai ver porque que ela está com cabelo louro aqui. Vamos ver aqui. Ha sido muy feo. Mi salud está recuperando. Estoy con un tratamiento de los riñones porque han sido dañados en lo que me han golpeado. Y bueno, los dolores todavía siguen del cuerpo. Como les digo, habrán podido cortarme el pelo. Tal vez habrán podido golpearme, pero mis ideas siguen intactas. Y voy a seguir defendiendo este proceso. Imagino que el dolor en el alma es inconmensurable, te apoyarás en tu familia, en los propios que te votaron, en quienes te acompañan en la gestión. Sí, realmente para mí es muy importante porque yo no puedo traicionar a mi pueblo que ha confiado en mí. Y quiero agradecer a todo mi personal que ha estado conmigo y que está comprometido para poder sacar este municipio adelante, tal como lo hemos hecho desde un... Gente, essa mulher, depois desse golpe, depois dessa humilhação que ela sofreu, vocês imaginem só o que é para qualquer ser humano ter a cabeça raspada nessas circunstâncias, a pessoa ser subjugada, ser humilhada. Pois bem, essa mulher, ela depois de algumas semanas, quando entrou a pandemia da Covid, ela foi presa com seus 5 filhos, acusados de estarem violando normas da quarentena, estariam ingerindo bebidas alcoólicas. E aí foram submetidos a bafômetros, mais humilhações, se percebeu lá nos bafômetros que eles não tinham ingerido bebidas alcoólicas, enfim. Resistiram, foram adiante, e essa mulher que passou por essa situação toda de humilhação, que faria qualquer pessoa perdesse esperanças, que o povo boliviano perdesse as esperanças, né? Isso aqui é um momento que ela estava cercada, andando nas ruas nessas circunstâncias, de uma situação absolutamente impensável.
E ontem eu vi essa foto da senhora Patrícia Arce, porque ela se elegeu uma das senadoras mais votadas da Bolívia. O MAS, o Movimento ao Socialismo, que é o partido dela, elegeu uma grande bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E ela voltou nos braços do povo, não só agora nos braços dos seus munícipes, né, das pessoas da sua cidade, mas de um volume muito maior, de um cordão de pessoas, uma multidão muito maior, muito mais representativa e muito mais solidária. Então, quando a gente vê uma situação dessa, é uma situação de glória, uma situação de alguém que não recuou, uma pessoa que seguiu em frente. E o povo boliviano, com todos os meios de comunicação contra, com os grandes grupos internacionais, com o governo americano, com os governos vassalos, como os governos do Brasil, o governo da Colômbia, os grupos internos, mesmo com todas essas circunstâncias, o povo boliviano foi às urnas maciçamente e deu um não rotundo a esses grupos neoliberais que eles estão até agora tentando entender o que aconteceu na Bolívia. Eles vão ter que reunir muita energia, muitas forças, porque o golpe que aconteceu na Bolívia não foi uma coisa ao acaso. Tem muita infiltração nas Forças Armadas, muito dinheiro correu, muito dinheiro foi retirado da Bolívia. As ações daquela empresa do Tesla, que disse que se fosse para dar golpe na Bolívia, eles iriam dar golpe mesmo, as ações na Bolsa despencaram, foi um prejuízo à imagem da empresa gigantesco, e que a Bolívia não inspire apenas o povo boliviano, mas que eles continuem a ser um farol com esse acontecimento, esse momento de glória da senhora Patrícia Arce, que também toque muitas pessoas mundo afora. Vai ver que é por isso que esse assunto está sendo tão escondido, ele sequer está sendo mencionado pelos grandes meios de comunicação. Mas o nosso portal, a gente traz essas situações, e quanto mais gente estiver consciente que é possível você ter uma redenção, é possível você lutar pelo seu povo, por aquilo que você acredita, que uma hora você alcança esse posto. Então, nós aqui no nosso papo, aqui no nosso programa, a gente espera estar dando uma contribuição a essas reflexões. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!